E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai ver dilatação térmica, tá? Quando colocamos água muito quente em um copo a temperatura ambiente, o copo pode quebrar ou causar uma rachadura nele. Isso acontece porque a água causa um aumento repentino de temperatura no copo e isso faz com que o copo se expanda muito rápido e de forma desigual. E isso causa a quebra do copo ou a rachadura do copo. Então, dilatação térmica é uma mudança do tamanho do corpo provocada pela mudança de temperatura do corpo. Beleza? Então a gente tem a dilatação, que é quando tem um aumento de temperatura que aumenta a agitação das moléculas e isso provoca a distância entre elas. Por isso o corpo fica maior. Nesse GIF aqui a gente tem uma representação que simula isso. Tá? Então aqui a gente tem um corpo com uma temperatura baixa e aqui é um corpo esquentado. Ó. Pode ver que aqui as moléculas estão se movimentando cada vez mais. Tá? E a gente tem a contração, que é o contrário. É quando a temperatura diminui e isso diminui a agitação das moléculas e também diminui a distância das moléculas. Por isso o corpo fica menor, tá? Então, dilatação é quando tem um aumento do corpo causada pelo aumento de temperatura e contração é a diminuição do tamanho do corpo causada pela diminuição de temperatura. Beleza? Para que lado a dilatação acontece? A dilatação térmica acontece para todos os lados. E como a gente vive no mundo 3D, ou seja, 3 dimensões, a dilatação acontece para todos esses 3 lados. O comprimento, a largura e a altura. A gente também tem a dimensão profundidade, mas isso aí a gente vai ver depois, beleza? Como a dilatação acontece para todos os lados, tem casos que só precisamos considerar a dilatação no comprimento, que é o caso dos postes de luz. Então a gente só vai considerar uma dimensão. Outros casos, a gente precisa considerar a dilatação em 2 dimensões. Comprimento, largura, altura, ou comprimento e altura. Um dessas 3 combinações. E que a gente vai ter a área, a diferença de área, beleza? Que é o caso da cerâmica. E em outros casos, a gente precisa de todas as 3 dimensões, que é o caso do parafuso em um avião, tá? Então vamos começar pela dilatação linear, que é uma dilatação só em uma dimensão, ou seja, no comprimento. Então, a dilatação linear é a dilatação do comprimento de um corpo e é usado para trilhos de trem e fios elétricos, beleza? Para determinar a fórmula dessa dilatação, imagine uma barra de comprimento inicial L0 e uma temperatura T0. Quando essa barra é aquecida, a sua temperatura passa a ser de T, sendo que T é maior que T0, e por causa desse aquecimento dessa barra, a barra vai se dilatar
para um comprimento final L. Então a gente tem a interpretação disso. Então a dilatação linear é o quanto a barra mudou seu tamanho, seu comprimento, e quando a dilatação diz o quanto essa barra mudou seu comprimento, a gente tem uma variação de comprimento. E uma variação de comprimento é dada por essa fórmula aqui. ΔL, que é a variação de comprimento ou dilatação, é igual a comprimento final menos o comprimento inicial. A barra, ela também teve uma variação de temperatura. Então, a dilatação linear vai depender também da variação da temperatura. E a variação da temperatura é dada por essa fórmula aqui. ΔT é a variação da temperatura igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, essa fórmula da dilatação linear vai depender dos fatores variação de temperatura. Isso quer dizer que quanto maior a variação de temperatura, mais o corpo se dilata. Vai depender também do comprimento inicial, que quer dizer um corpo de maior comprimento inicial se dilata mais que um corpo do mesmo material, só que comprimento inicial menor. Beleza? Então, se eu tenho uma barra de ferro de um comprimento inicial de 10 metros e eu tenho uma barra de ferro de comprimento inicial de 5 metros, a dilatação vai ser maior na barra de 10 metros do que na barra de 5 metros. Beleza? Vai depender também do material, da composição do material. Isso quer dizer que corpos de materiais diferentes se dilatam de forma diferente. E para isso a gente tem o coeficiente de dilatação, que varia de material para material. E isso a gente sabe, no primeiro ano a gente aprende isso com o coeficiente de atrito, né? Que é diferente e ele vai variar de situação para situação, beleza? Coeficiente de dilatação linear, que é esse símbolozinho aqui, que é o alfa. O coeficiente de dilatação linear é uma grandeza física feita experimentalmente, que é diferente de material para material, tá? Isso indica a facilidade de um material se dilatar seu comprimento. Então, tem materiais que se dilatam mais fáceis do que os outros, beleza? E a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear é o grau Celsius elevado a -1. Como a dilatação, que também pode ser chamada ΔL, depende diretamente da variação da temperatura do comprimento inicial e do coeficiente de dilatação linear, então a fórmula vai ser essa: ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, onde ΔL é a dilatação linear que é dada em metros, L0 é o comprimento inicial que é dada em metros, alfa é o coeficiente de dilatação linear que é dada em graus Celsius elevado a -1, ΔT é a variação de temperatura, que também pode ser temperatura final menos a temperatura inicial, e é dada em graus Celsius, beleza? Então, se você tiver uma questão que tem uma temperatura em Kelvin ou em Fahrenheit,
você vai ter que transformar em Celsius, beleza? Então vamos para exemplos. Um fio de cobre de 100 metros sofre aumento de temperatura de 10 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do cobre é de 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. A variação do comprimento foi de... Então, a gente tem um comprimento inicial de 100 metros, a variação de temperatura de 10 graus Celsius, o coeficiente de dilatação linear, que é 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, e a gente quer a variação do comprimento desse fio de cobre. Então a gente tem essa fórmula. Substituindo todos esses valores vai dar isso aqui, beleza? Então 10 vezes 100 é igual a 1000. Então fica desse jeito. 1000 vezes 17 é 17.000, tá? Então, se eu tirar esses 3 zeros aqui, cortar esses 3 zeros aqui e cortar aqui, isso vai ficar menos 3. Porque se lembre que eu fiz um vídeo de notação científica e potências de 10, beleza? Então vai ficar 17 vezes 10 a menos 3 metros. Isso também pode ser uma variação de 0,017 metros. E também pode ser 17 milímetros. Beleza? Então o fio de cobre sofreu uma variação de comprimento de 17 milímetros. Dilatação. Pessoal, como esse vídeo vai ficar muito grande, então vou separar por partes, beleza? Por hoje é só, nos vemos em outro vídeo. Falou!